Para um começar a falar já, é isso? Acho que tem que esperar começar a gravação. Isso, agora sim. Boa noite a todos. Estamos começando a final da 7ª temporada do Big Brother do Reality Verso, o Big Brother All Stars. Daniel e Gabriel são os nossos finalistas e a gente vai começar agora a nossa final. Os nossos finalistas, eles tiveram que entrar em um consenso para definir a ordem de fala e eles optaram pelo Daniel ser o primeiro. Então, Daniel, quando você estiver pronto, você pode começar com as suas considerações iniciais. Lembrando que você terá 5 minutos para isso. Assim que você alcançar esse tempo, eu vou te interromper. Quando você quiser, pode começar, fique à vontade. Perfeito. Vou começar. Gente, boa noite para todo mundo, boa noite para o júri, boa noite para a plateia. E bom, gente, eu gostaria de começar minha fala falando aqui que eu não vim aqui defender um jogo perfeito. Até porque se tivesse feito um jogo perfeito, eu não estaria na final. Eu estaria no júri nesse exato momento. E uma temporada, tipo assim, com o tema de All Stars, em que todo mundo está disposto a dar tudo de si, é óbvio que as maiores ameaças vão ser eliminadas eventualmente uma atrás da outra. Então, eu mudei o meu jogo baseado nisso, em controlar o meu nível de ameaça, para que eu nunca fosse a maior ameaça e tivesse que ser eliminado. Se eu fosse a maior ameaça, eu teria que ser eliminado. Mas eu não passei despercebido. Isso é verdade, eu não passei despercebido por esse jogo. E desde a primeira semana, eu tenho sido um jogador ativo e disposto a fazer jogadas e correr riscos. E no começo da temporada, eu sabia que eu corria certo perigo na primeira rodada. Porque eu deixei claro que eu vim para jogar. E acho que isso foi um grande erro meu, de certa forma. Então, na primeira rodada, que eu sabia que eu podia ser indicado, eu já ganhei o pobre e decidi usar no Rui. Tanto para mostrar minha lealdade, já que tínhamos uma aliança com ele, o Luca e o Alexandre, a gente era uma espécie de quarteto, e quanto para mostrar meu posicionamento na casa. E uma coisa que eu fiz bastante no jogo, e parte da minha estratégia, era criar alvos nas pessoas, mesmo que isso fosse baseado em situações fictícias. Por exemplo, no começo da temporada, eu notei que tinha muita gente da temporada 6, acho que 6, no elenco. E eu fiz o quê? Tentei colocar a casa contra elas. Essas pessoas estavam jogando juntas? Não sei, não importa. A questão é, se a ficção nesse jogo vira realidade. A percepção é a realidade. Então, se as pessoas acreditam que elas estão jogando juntas, por mim deu certo. Se elas estão jogando juntas de fato, não me importa. E isso deu tanto certo que o pré-júri dessa temporada foi composto apenas por pessoas da temporada 6. Eu fui uma pessoa vocal em jogar esse alvo neles. E quando eu ganhei meu primeiro 8-8 logo na segunda rodada, eu coloquei o Rico no bloco. Porque eu sabia que ele vinha atrás de mim. Eu consegui dar um backdoor nele para ter certeza que a gente ia tirar ele. E quando a gente tirou ele, eu comemorei, fiquei muito feliz. Isso durou por um total de 10 minutos. E que depois ele já conseguiu voltar por aquela porta. E eu falei, fudeu. Nas rodadas seguintes, a primeira o Luca ganhou 8-8, em que a gente estava bastante seguro e manejamos o que faríamos naquela rodada. O Luke e eu, a gente tinha uma aliança muito forte, a gente sempre conversava muito sobre o jogo. O Luke é um jogador assim, social fantástico, sabe? Mas a gente também subestima ele enquanto uma mente estratégica. Porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E a gente tinha um planejamento de jogo muito grande, sabe? Sobre quem é a maior ameaça, quem tá com quem, quem tá com fulano, o que fulano vai fazer agora? Vai indicar a gente? A gente sempre tinha esses debates muito fortes de jogos eu e Luca. E na terceira rodada eu passei bem despercebido, bem tranquilo. E na quarta rodada, o Rico ganhou 8-8. E quando aconteceu isso, eu falei, meu jogo acabou. Só que aí, então, eu entrei em ação pra gente fazer um plano, pra gente fazer as fases juntos. Eu e o Rico conversamos bastante e percebemos que se a gente fosse um atrás do outro, ia sair um e o outro em sequência. E por isso, novamente, eu joguei o Henrique embaixo do ônibus. Nessa rodada, eu tinha percebido uma espécie de movimentação, assim, que estava acontecendo. Gabriel, Henrique, Rodrigo, Alexandre, parecia uma espécie de quarteto, não sei. Tinha uma conversa rolando ali. Tanto que quando o Henrique foi parar no bloco, fizeram de tudo pra salvar ele. Fizeram de tudo mesmo para salvar ele, tanto até usar uma vantagem. E eu fui uma pessoa bem vocal em juntar eu, o Luca e o Emanuel, e também a Mine, juntamente com o voto de desempate do Rico, para tirar o Henrique daquele jogo. Tanto que eles usaram a vantagem e não conseguiram. Eu sempre votaria no Henrique nessa rodada. Eu falei, eu tô um voto indeciso, mas eu sempre sabia que eu precisava tirar ele daquele jogo, para evitar que esse possível grupo se formasse. Eu também precisava salvar o Rui, porque o Rui naquele ponto do jogo estava comigo. E na segunda, duas rodadas seguintes, uma o Rui ganhou 8-8, e na segunda ele usou o poder dele, o coup d'etat, não sei falar essa palavra, gente, me desculpa. Ou seja, duas rodadas que o Rui literalmente comandou o jogo, e eu precisava, e por eu ter salvado ele, eu sabia que ele não ia atrás de mim. Essas rodadas o Rui teve, todo o poder sobre a casa, e graças a Deus eu estava bastante seguro. Inclusive, por muito tempo nesse jogo, eu passei muito seguro. Eu não precisei ganhar as provas, já que eu não precisava, já que eu não fui parar no bloco. Mas isso quer dizer que eu não estava jogando? Com certeza não. Em todas essas votações, eu sempre votei para a pessoa que seria eliminada do bloco, sendo uma pessoa bastante vocal em relação aos meus alvos e criando laços.
Como eu disse, o Luca é uma pessoa que eu tinha muita sintonia na casa. A gente sempre jogou junto, estabelecendo, tipo, planos, alianças e como isso impactaria tudo a longo prazo. Eu também tinha a Manu. A Manu é minha garota, sabe? A Manu é, tipo, uma pessoa que a gente sempre joga junto. E a gente pensava sempre como podíamos seguir juntos no jogo. Eu também tinha vários grupos, como eu, o Alexandre, o Luca, eu também tinha o Rico, que a gente deixou nossa rebelde de lado e falou, vamos jogar juntos, Rico, vamos fazer algo juntos, vamos fazer algo engraçado. E eu também, só que eu também não era, tipo assim, eu não me considerava o número um de ninguém, ou o maior aliado, mas eu também não queria ser essa pessoa. Porque quando você é a maior ameaça social, ou parte de uma dupla, todo mundo vai ter medo de você. Essa carga eu não queria carregar pra mim. Eu não queria ter uma dupla explícita na casa, ser tipo uma dupla forte, poderosa. Eu queria passar despercebido ali no meio, ou tipo, sou seu segundo maior aliado, sou terceiro maior aliado, mas nunca sua maior aliança. Isso fez parte do meu jogo de controlar meu nível de ameaça. Mas eu também, eu sabia, Muito gente, eu não era obrigado, favorito do jogo. Daniel. Ai, Desculpa te interromper. Você alcançou seu tempo. A gente vai seguir agora com o Gabriel. Lembrando que esse tempo você posteriormente poderá falar mais, tá? Então você ainda vai ter suas considerações finais, você ainda vai ter o encontro com o júri, né? Você ainda vai poder falar diretamente com eles, mas respeitando o nosso tempo de 5 minutos, eu tive que te interromper. E agora a gente vai prosseguir com o Gabriel. Então, Gabriel, quando você estiver pronto, eu vou estar liberando você para falar. Muito obrigado, Daniel. E prepare-se que logo após as considerações iniciais do Gabriel, será a vez do júri falar com vocês. Gabriel, quando você estiver pronto, você tem 5 minutos para suas considerações iniciais. Abriu? Sim, abriu. Estamos te vendo. Então, pior que agora eu ouvia do Dani, eu fiquei meio nervoso, porque eu não fiz uma linha do tempo, eu realmente vim para falar só o que aconteceu comigo mesmo. Mas, ó, a minha estratégia desde o início, que foi o que eu falava sempre no confessionário com o Henrico, é que eu sempre soube que a minha dificuldade é mais esse social de chat principal, que é o que todo mundo sabe e não é segredo, todo mundo percebeu. Mas eu sempre fiz muita questão de ter um contato bom com todo mundo no privado, que também eu já falei disso, eu conversei com todo mundo, me esforcei para chamar todo mundo. Na verdade, minto, uma pessoa sem querer eu não chamei, que foi o Rafa, mas foi por acidente que eu fui olhando a lista e eu não vi que eu pulei ele. Foi a única pessoa que eu não chamei. Mas todo mundo eu chamei, eu conversei. E eu acho que eu consegui passar bem no jogo do jeito que eu me sinto mais confortável. Seria mais assim, tipo de ratos, até por isso que eu fico brincando que o título do episódio foi Quando os Gatos Saem, os Ratos Fazem a Festa, porque é o que eu planejava mesmo. Também, igual o Dani falou, eu também nunca quis me colocar como a maior ameaça de todas. Eu também acredito, não sei, porque ninguém me falou ainda, mas não sei se em nenhum momento do jogo eu fui o maior alvo de alguém, eu nunca fui a prioridade de principal de ser eliminado de ninguém. Mas eu sei não, eu acho, né, que eu era a prioridade de ficar de algumas pessoas. Então, foi isso que eu fui tentando fazer, sempre reforçando. As pessoas que eu senti que estavam batendo comigo, eu entrava mais em contato, conversava mais, mandava mais um social, assim, no privado, porque eu não tenho paciência para chat principal, também não vou mentir. E foi isso, e fazendo amizade, fazendo aliança também, a gente ficou com... Eu não tive tantos grupos quanto o Dani, mas os grupos que eu tive foram os que a gente teve, assim, mais longevidade, digamos. De início eu tava... a gente fez um grupo meio que eu, o Rodrigo e o Alexandre, e durou um tempo, mas aí acabou que... Eu não lembro o que aconteceu, na real, mas o Ale acabou saindo. E aí depois a gente fez, juntou com eu, Rodrigo, Emanuel, e no fundo junto eu, Rodrigo e Daniel. E a gente ficou nessa eu fiquei nessa desses dois triozinhos, e os dois grupos que eu tava foram os dois grupos em que todos chegaram pelo menos na semifinal, quartas de final, os 6 finais. E então eu acho que isso também é um componente importante, porque, como eu disse, em nenhum momento eu acho que eu fui o grande alvo de ninguém, de sair, tanto que eu caí também em 500 paredões, mas sempre foi meio porque, tipo, não tinha ninguém, vai o Gabriel, e aí não era previsão, e não era a prioridade de ninguém de sair, tanto que, acho que 2 ou 3 eu passei sem nenhum voto, e os outros foi também porque a outra pessoa acabou ganhando mais e saiu. Então, assim, de prioridade não era uma ameaça, que era exatamente o que eu queria. De provas, eu acho que eu ganhei um líder só. O resto eu ganhei, as outras minhas outras vitórias foram de pobre.
E foram em momentos importantes, foi na final, foi em momentos também que eu sabia que eu estava no paredão, e consegui me tirar nesses momentos, que eram inclusive eliminações que eu estava com medo de verdade de poder sair, que era uma grande uma probabilidade, porque a gente já estava perto do final. E... não sei. E os meus aliados, acredito que eles também, todos falavam também que fariam de tudo para me ajudar a chegar no fim. E a gente foi, não sei, você não tem 5 minutos para falar. É isso, beijo. Sem problemas, Gabriel, muito obrigado aos 2 finalistas. Os 2 finalistas fizeram as suas considerações iniciais. Eu vou estar liberando para os 2 novamente, caso eles queiram permanecer com a câmera ligada, sem problemas. Bom, agora a gente vai seguir para os membros do júri, tá? É isso como vai funcionar. Na parte do júri, não há um tempo máximo para vocês falarem, tá? Isso vai ser mediado por mim, então vocês podem falar à vontade. Tudo que eu vou pedir é para assim que o membro do júri estiver satisfeito com tudo que foi dito, ele sinalize para que a gente possa seguir para o próximo. Então, caso algum membro do júri queira começar, queira ser o primeiro, pode levantar a mão, pode sinalizar de alguma forma. A gente não vai seguir nenhuma ordem específica. Também estou de olho aqui no grupo do júri, eles estão falando por lá, então se alguém quiser falar por lá, sinalizar que quer ser o primeiro. Beleza, então vamos começar com o Rodrigo. Rodrigo, pode ficar à vontade para falar o que você quiser. E assim que vocês... Sim, estamos, ótimo. Assim que você estiver satisfeito, pode avisar, por favor. Tá bom. Parabéns para os 2. Eu tô orgulhoso dos 2, que os 2 jogaram comigo. A gente fez vários planos loucos. O Daniel assustava no meu privado. Mas assim, eu vou começar pelo Daniel. Daniel, eu tenho a impressão de que teu jogo foi mais estratégico, por exemplo, em comparação ao Gabriel, né? A gente sabe que diferente de Survival, que eu e você, a gente jogou várias vezes, o Big Brother, ele não tem tantas opções de fazer grandes jogadas, não é? Mas, se você tivesse que apontar algum tipo de movimentação que você fez durante a temporada, que na tua cabeça foi o essencial, que te fez chegar agora aqui na final, qual seria? Tem várias, eu posso apontar mais de uma ou tem que se limitar a uma? Eu vou te deixar escolher como tu vai responder essa pergunta. Beleza. Ok. Uma movimentação que foi muito importante para o meu endgame foi a partir do top 6. Quando chegou no top 6, não era muito difícil de perceber que eu não ia ganhar aquele jogo. Eu não podia vencer do Rico, eu não podia vencer do Luca, eu não podia vencer do Emanuel, eu não podia vencer de você, Rodrigo. Luca era a maior ameaça social, Rico era a maior ameaça física e favorito do júri, Emanuel tinha um jogo estratégico perfeito em passar despercebido, e você fez grandes jogadas naquele endgame. Então, todo o meu endgame foi baseado num posicionamento para que eu pudesse chegar na final, num cenário que eu pudesse ganhar. E com isso, eu formei o nosso querido esquadrão das Golds. Eu juntei você e o Gabriel e falei, não, temos que nos juntar aqui, temos que nos juntar, porque a nossa única chance de ganhar esse jogo é uns contra os outros. E o Luca era meu maior aliado, mas, tipo assim, quando a gente caiu no bloco, eu contra ele, eu falei, desculpa, mas você tem que ir embora. Você é a maior ameaça social desse jogo e você tem que ir embora. E top 5 e diante, eu tava pensando em como tanto chegar na final, quanto tirar as pessoas que eu precisava que fossem eliminadas. No top, foi um momento assim, que eu comecei a ganhar mais provas. E todas as formas que eu usei as minhas vantagens, ou as minhas vantagens no caso das provas, foram estratégicas. Tipo assim, quando eu ganhei o power do top 5, eu falei, eu posso usar ou não usar, porque de qualquer forma o Rico ia sair naquela rodada. A gente já tinha combinado de que o Rico ia sair, e eu acho que não havia nada que pudesse mudar essa situação. Mas eu usando o POV no Emanuel, coloca a gente com uma espécie de dupla que precisa ser, de certa forma, eliminada do top 4. Por exemplo, se eu uso o POV nele, de certa forma a gente está aliado, a gente está unido. Ou seja, a gente vai para o top 4, em que eu e ele somos uma dupla, e a partir do momento que eu ganho o 8-8, eu não preciso mais ganhar o POV. Eu preciso que vocês ganhem o POV. Eu preciso que vocês ganhem o POV e eliminem o Emanuel. Porque naquele ponto eu adoro o Emanuel, mas ele fez um dos melhores jogos da temporada. E
E em seguida, no top 3, justamente eu ganhei o 808. Naquele ponto, já sabia que ia te eliminar, mas eu acho que, infelizmente, também a plateia teve certa influência sobre isso. Mas eu tive que te eliminar naquele momento, porque eu sabia que minha única chance de ganhar era contra o Gabriel. É justamente o que eu ia falar. Meu jogo não foi perfeito, mas tinha um cenário que eu precisava ganhar, e eu posicionei todo o final do meu jogo, toda a minha trajetória do final do meu jogo, do top 6 em diante, para chegar no único cenário que eu tivesse uma chance de ganhar. E tudo ocorreu conforme planejado. Tirar o Luca no top 6 por ser a maior ameaça social, tirar o Rico no top 5 por ser a maior ameaça física e o favorito do júri, tirar o Emanuel no top 4 por ter passado despercebido o jogo inteiro, mas sendo um social incrível com o júri, e tirar você no top 3. Foi o passo a passo que, inclusive, eu mandei pro Henrico e eu segui ele a risco o endgame inteiro. Tá, eu tenho duas perguntas pra vocês, tá? Eu vou fazer a segunda pro Daniel, mas também tenho duas perguntas pra você, Gabriel. A segunda é uma pergunta mais boba, só pra ver como é que vocês se veem, né? Eu sou muito fã de Percy Jackson, né? E em Percy Jackson, assim como Harry Potter, onde você escolhe suas casas, em Percy Jackson você pode escolher um pai ou uma mãe materna, que é um deus grego, né? Baseado na tua personalidade e no modo como tu jogou, qual você acha que ia ser, qual você acha que seria seu pai ou mãe de deus, assim, grego? Eu respondo primeiro, já que eu tô falando já, né? Não, Pode eu vou ir, fazer Júlio. essa respondo pro Gabriel depois. Eu Responde também primeiro. amo Percy Jackson e, tipo, esse não é meu Deus, mas o meu Deus progenitor nessa temporada foi Hermes. Por quê? Porque Hermes é o deus dos ladrões. E foi justamente isso que eu fiz o endgame inteiro. Roubar a vitória de pessoas que mereciam essa vitória mais que eu. E uma por uma das grandes ameaças desse jogo, eu eliminei no endgame. E por isso eu considero que eu fui Hermes, o deus dos ladrões. Com muita sutileza e agilidade. E com as botas da velocidade para ganhar aquelas provas, porque meus dedos estavam assim naquelas provas do final do jogo. Eu fui o deus dos ladrões, eu fui Hermes. Gabriel, eu vou fazer uma pergunta Olha, mais Rodrigo, eu relacionada vou a ser isso. sincero. Eu não li os livros, eu não sei. Mas, então, realmente eu não tenho esse conhecimento para te falar. Mas eu sempre, dos deuses gregos, assim, eu gosto muito do Apolo, que inclusive tem a ver até porque eu escolhi o meu emoji do solzinho, porque eu adoro tipo assim, sol, calor, essas coisas, assim. Eu sou totalmente verão, detesto frio, detesto coisa escura, então eu sempre me identifiquei muito com ele, exatamente porque eu sei que ele é do sol, né, uma coisa assim. Mas assim, para te justificar para falar por causa do livro, da personalidade em si, eu não vou saber te dizer. Tá. Mas eu também gosto muito da Era, porque eu acho ela muito rançuda e eu gosto de ficar do lado das rançudas. O Guia era, mas deixa esse papo para depois. Gabriel, a minha segunda pergunta para ti é em relação ao jogo, né? Tal qual o Daniel foi um jogador mais estratégico, eu vejo você como um jogador mais social, né? Tanto é que você, como disse no seu discurso, sobreviveu a vários blocos. Eu acho que nem todos eles foram porque não te consideravam uma ameaça, era simplesmente porque você era mais querido pelo resto do elenco. Mas em algumas decisões, você optava por não se comprometer tanto, né? Você votava uma pessoa que você sabia que não ia sair, mas é porque você não queria votar nela. Eu queria muito saber de ti se tu fez essas decisões por algum motivo estratégico ou foi mais um negócio sentimental mesmo. Olha, foi meio que uma soma dos dois. Foi sentimental, sim, porque querendo ou não é ruim você votar para eliminar alguém que você gosta, mas isso aconteceu mais chegando perto do final, assim, né? Mais perto aqui da final. E foi meio pensando assim, pensando se, poxa, se acontecer de eu chegar na final, eu gostaria de ter o menos de pessoa indisposta comigo possível. Então, se tinha pessoas que de repente eu acho que poderiam ocasionar, talvez votar em mim, não tinha e eu saber que eu não ia influenciar, não tinha por que eu deixar essa pessoa puta comigo e arriscar não ganhar alguma coisa, tipo um voto, alguma coisa assim, num possível júri caso eu chegasse. Foi pensando nisso. Tá, é isso, gente. Boa sorte pros dois. Espero que vocês não saiam com nenhum trauma daqui. É isso, tchau. Pode passar, Gil. Beleza, Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo, caso você queira, você já pode ir adiantando seu voto no confessionário. Caso não, você pode esperar pelo restante da final, tá bom? Mas muito obrigado pela sua participação. Próximo membro do júri.
esperando algum dos membros do júri se pronunciar. Beleza, vai ser o Rico. Rico, quando estiver pronto, fique à vontade. Só sinalize para mim quando você estiver satisfeito, por favor. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Gabriel. Parabéns por terem chegado na final. Foram duas pessoas que mereceram bastante estar onde vocês estão hoje. Eu estive de perto, né? Vi de perto a jogada de vocês. Estava com vocês em alguns momentos. E eu tenho as perguntas. Primeiro eu vou fazer a pergunta para o Gabriel. Gabriel, qual foi a sua maior jogada dentro do reality? Olha, para mim, as melhores jogadas que eu fiz foi sempre exatamente no que eu disse, de ter juntando as pessoas que eu achava que poderiam ser essenciais naquele momento. Então, eu nunca estava assim necessariamente sozinho. Em todos os momentos, no início, no meio, no fim, eu sempre consegui de algum jeito estar dentro de algum grupo, estar com alguma aliança, porque querendo ou não, a gente precisa de número em todos os momentos, tanto no início, no meio, no fim, a gente precisa de número para conseguir de repente fazer alguma jogada, alguma coisa. Então, para mim, as maiores, não tem uma específica, mas as maiores que eu tive foi sempre estar em vários grupos com pessoas assim diferentes para poder assegurar que o que beneficiasse a mim chegasse a acontecer no momento. Entendi. Essa pergunta é para os dois. Você acha que o seu jogo foi em se expor ou jogar escondido para chegar na final? E dependendo da resposta, você acha que isso prejudicou ou beneficiou para a nossa decisão? Olha, eu vou falar porque eu já tô com coisa aberta, tá? Mas o meu, obviamente, foi como eu já disse, eu sempre gosto de ficar mais por Tá me trás, ouvindo? de jogar mais. Sim, Oi. não é pra responder ainda? Oi, oi. Oi? Não era pra responder ainda? Eu acho que o Rico não tá escutando a gente, por isso que ele tá. Por Eu isso tô que ele te ouvindo. interrompeu. Eu tô ouvindo você, ô Henrique. Você tá me ouvindo? Estou, só que Tá o ouvindo a Rico gente? você não tá ouvindo. Agora eu tô. Não Agora eu escuta, tô. não? Vocês conseguiram escutar minha Sim. pergunta? Sim, sim. Bom, então, eu estava falando, que eu não sei se eu Pode ouvi no responder. início, que o meu, como eu já tinha falado na pergunta anterior, foi sempre jogando mais por trás. Eu ficava falando até pro Henrique, que também mencionei na pergunta anterior, que eu brincava, que o meu jogo era jogo de rato, porque eu gosto de ficar mais por trás, eu não gosto de me expor, até porque eu sei das minhas limitações e eu sei que eu não ia conseguir ser um grande alvo exposto para ficar ganhando prova o suficiente para conseguir me manter. Então, o meu objetivo nesse jogo sempre foi ter exatamente isso, os números, e estar meio que por trás das pessoas que poderiam me defender ou que teriam mais uma chance de ter alguma vantagem, alguma coisa, e garantir que eles iam poder usar para alguma coisa que me beneficiaria também. Então, tanto que eu nunca fui assim o grande exposto, nunca fui o grande aparecido, porque eu sempre gostei de fazer o meu jogo por trás. E é isso. Pode ir, Dani. Posso falar? Então, o meu jogo, na maior parte, foi em se expor. Com exceção de uma parcela do jogo, eu vou explicar isso agora. No começo do jogo, eu cheguei e falei, não, eu vim aqui pra jogar, eu vim aqui pra me expor, eu vim aqui fazer grandes jogadas. E foi assim que eu joguei as duas primeiras rodadas. Ganhei o primeiro POV, ganhei o segundo 8-8 e já fiz uma jogada pra te tirar. Foi uma jogada que durou um total de 10 minutos? Foi uma jogada que durou um total de 10 minutos, mas foi uma jogada. Só que daquele momento em diante, eu percebi, no momento que você voltou os pés naquela casa, eu falei, preciso dar uma acalmada agora. E foi assim que eu liderei a parte do meio do meu jogo. A parte do meio do meu jogo foi a parte que eu não ganhava provas, mas que eu não era indicado. A única vez que eu fui indicado foi no top 6, que você me indicou ao bloco. E foi nesse momento em diante que eu decidi voltar a me expor. Porque
tive que jogar o Luca embaixo do ônibus, né, pra sobreviver. E na rodada seguinte eu comecei a voltar a ganhar as provas, voltar a fazer meus planos, voltar a pensar no planejamento de como eu podia ganhar essa temporada. Mas essa parte do meio do meu jogo eu vou reconhecer que foi um momento que eu não me expus tanto. E o que me incomoda bastante, porque, eu sou uma pessoa que eu não consigo. Eu não consigo ficar calmo, eu sou uma pessoa descontrolada, eu sou uma pessoa paranoica. Eu acho que o Rodrigo percebeu muito isso de mim. Às vezes eu criava alianças fictícias na minha cabeça e falava, fulano e ciclano estão juntos. Estavam, não sei, mas na minha cabeça fazia sentido. Tipo, quando a gente tirou o Henrique, na minha cabeça ele tinha um mega quarteto, gente. Tava acontecendo alguma coisa ali. Enfim. E eu sou uma pessoa também que gosta de se expor um pouco. Todos os dias naquele grupo, eu me divertia muito mandando aquelas pessoas irem a merda. Sabe, elas me odiavam, eu não importava, isso não impacta no meu jogo, mas eu tinha que mandar aquelas pessoas irem a merda. Porque eu me divertia fazendo isso. Eu não sou uma pessoa que, tipo assim, vem aqui só pra fazer o jogo e ir embora. Eu me divertir também um pouco, e a minha forma de divertir era me expondo de certa forma. Toda vez que eu ganhava algum poder, eu gostava de fazer algo meio performático, algo meio engraçado, algo meio pra chamar a atenção, porque é quem eu sou enquanto uma pessoa, sabe? A minha personalidade. Então, no geral, eu acho que meu jogo foi bem exposto, com exceção daquela reta do meio ali, que eu tive que ficar um pouco o TR. Mas só que se eu me expôs naquele momento, eu não cheguei nessa final. Porque todo mundo que tava com certo domínio naquela reta do meio do jogo, saiu um por um. O Rui fez aquelas grandes jogadas em 2 rodadas de sequência com muitos poderes e o 8-8 saiu. O Luca tava basicamente na fadinha do social naquele momento do jogo, saiu. E você tinha voltado pro jogo assim, sabe? E conseguiu replanejar seu jogo de uma forma tão interessante, sabe? Tipo assim, criar novos grupos, criar alianças com pessoas que você tava contra, que você se tornou uma ameaça muito grande, principalmente no júri, né? Porque você tinha muitos favoritos no júri. Você também saiu. O Emanuel, que de certa forma se expôs por não se expor, porque ele passou o jogo inteiro sem pro bloco, acabou se expondo por causa disso. Criou um alvo e também saiu. E o Rodrigo, que basicamente foi tipo uma chave na virada do endgame, também saiu por isso. Então, eu me expus quando era necessário. Muito obrigado. Eu vou fazer as últimas 2 perguntas. Essa pergunta é meio clichê, né, na final, mas vou ter que fazer. Eu queria que o Daniel e o Gabriel citassem 3 qualidades do outro e 3 defeitos. E responde essa que eu vou perguntar a outra depois. Eu começo? Você começa? Não sei. Você quer começar? Vamos começar. Tá. Pode começar, que eu tô pensando ainda. Não, eu não tenho todos já na minha cabeça, mas ó, o Dani, eu sei que ele é muito inteligente. Inclusive, depois conversando com ele, depois que já tinha acabado tudo, que a gente já estava na final, que a gente chegou e ficou conversando de coisas que aconteceram e tudo mais, eu achei ele, sim, muito inteligente. Ele é, sim, muito articulado, ele consegue convencer bem as pessoas do que ele quer, do que ele acha que precisa acontecer. E ele é muito bom de prova, assim, no geral. Não é uma qualidade específica, mas, por exemplo, nessas últimas, nesse trio de provas que teve nessa final, nossa, eu ficava indignado, porque eu nunca vi alguém escrevendo tão rápido. E eu não sei de onde que esse menino conseguia escrever umas palavras gigantes tão rápido, ainda uma prova que a gente tinha que mudar o nome das pessoas de acordo com critérios, sei lá o que, eu não sei esse critério até hoje, porque tinha 500 critérios, era tipo assim, critério 1, número de POVs ganhos, 2, caso empate no 1, sei lá, eu me perdi, tinha uns 6 critérios, não sei como ele conseguiu. Então, muito inteligente, muito bom de prova e articulado. Aí agora o Dani fala os elogios enquanto eu penso nos defeitos. Tá. Gabriel, como eu pensei, Gabriel é um jogador muito sutil. Tipo assim, isso pra mim é a qualidade. Porque enquanto, sei lá, algumas pessoas gostam de se expor, gostam de chamar atenção, Gabriel passa despercebido de uma forma sutil. Ele tá ali fazendo o jogo, ele tá ali com alguns laços, mas tem certa sutileza em tudo que ele faz. Ele não é aquela pessoa que vai chegar no grupo mandando todo mundo se matar. Mas ele consegue mostrar o que ele tá fazendo de uma forma mais sutil. E Gabriel também, uma coisa que eu percebi, Gabriel é muito respeitoso. Eu acho que isso é uma qualidade, Gabriel, porque né, eu não sou a pessoa mais respeitosa do mundo, não sou a pessoa mais controlada do mundo, mas ele é muito respeitoso. Isso nos leva à terceira qualidade dele. Eu achei que o Gabriel fez um jogo mais leal assim, na temporada do que eu, porque eu tava disposto a tudo, a passar a perna em todo mundo. Luke, eu te amo, mas em algum momento eu pensei, né? Não sei se eu consigo ganhar de você. Não aconteceu porque a gente caiu no bloco juntos, mas Gabriel foi a pessoa mais leal, tanto que os aliados dele chegaram na reta final do jogo. Pode falar meus defeitos aí, Gabriel, pode acabar comigo.
Então, pior que eu ainda não consegui pensar em todos os defeitos, mas uma coisa que aconteceu algumas vezes durante o jogo a respeito do Dani, que é quando chegou pra mim, foi que eu acho que de repente por ele ser exatamente assim que ele falou, não sei se menos respeitoso, não sei o que é, mas muitas vezes muitas pessoas vinham pra mim e falavam assim: você não confia no Daniel, ele não é confiável, ele sei lá o que, ele é mentiroso e tudo mais. Muita gente falou isso, aconteceu várias vezes. Então eu acho que mesmo sendo é meio que uma. São dois lados da mesma moeda, né? É um defeito, mas também pode ser uma qualidade. Mas nesse caso eu achei mais como defeito, porque eu fiquei com. Por muito tempo, eu conversava com ele, eu tinha troca com ele, eu falava de estratégia com ele, mas eu nunca falei 100%, nunca mandei 100% do que eu achava, do que eu pensava, porque, poxa, mas, sei lá, 5 pessoas vinham para mim falar: não confio no Daniel, não fala que ele é mentiroso, que ele sei lá o quê. Aí eu falei: pô, querendo ou não, fica como, né? Fica como um defeito. Então eu acho que tem a ver exatamente por isso que ele falou de se expor. Então eu acho que meio esse seria o primeiro defeito. De repente o segundo pode, eu acho que eu diria, não é desespero, mas tipo assim, acho que é afobação de querer que as coisas aconteçam muito rápido, querer fazer tudo tem que acontecer agora, tem que ser tudo agora, sei lá o que, de repente se você esperar vai acontecer exatamente o que você quer, só que sem você ficar forçando e se colocando lá no meio com algo nas costas, sabe? Eu acho que de repente um pouco de afobação, ansiedade, acho que é uma melhor palavra. Um pouco mais ansioso. E nosso terceiro, ele fala nos outros, que no terceiro eu volto. Tá bom, eu vou falar. Gabriel é uma pessoa indecisa, gente. Desculpa, mas muita gente nessa temporada fez uma estratégia, tipo assim, saber que uma pessoa ia embora, mas votar pra ela ficar, pra meio manejar ela no júri. Eu não penso assim. Todas as pessoas que estão nesse júri agora, eu votei. Eu eliminei de certa forma. Tirando o Luca, né, porque a gente tava no bloco juntos, e tirando o Emanuel, né, porque eu não tinha um voto naquela rodada. Mas, sabe, Gabriel é uma pessoa que não queria se comprometer, ele não queria, sabe, tá com sangue na mão dele de que tirou fulano. Então, eu acho que ele é uma pessoa indecisa nesse sentido. Outra questão, eu acho Gabriel uma pessoa muito desplanejada, não sei se é desplanejada, não sei, eu esqueci como é que se fala essa palavra. Desplanejada, tipo assim, Gabriel não tinha um planejamento muito a longo prazo do jogo, o que a gente vai fazer, como é que eu vou ganhar isso. O Gabriel era tipo um dia por vez, eu não sou esse tipo de pessoa, eu penso tipo 3, 4, 5 passos à frente. Eu acho que o Gabriel é uma pessoa que não se planejou muito pro jogo, assim, a longo prazo. E o último defeito, vou pensar. Não sei. Covarde, de certa forma, que, tipo, sei lá, mas é quem era enquanto pessoa, então é meio ofensivo eu falar isso. Mas o Gabriel passou um pouco covarde. Em alguns momentos do jogo, tipo, o Gabriel era atacado, assim, e ele não era, tipo, ai, não vou falar isso, eu não vou me expor, vocês sabem que eu sou assim. Mas pra mim faltou um pouco de atitude. Gabriel é um pouco covarde, sem atitude, sabe? E desculpa, Gabriel, mas é como eu penso. Nada, fica tranquilo. Olha, eu acho que de último, eu diria que de repente falta um pouco nele de, né, tipo, de manejo mesmo, pessoal com as pessoas. Exatamente porque eu lembrei do primeiro defeito que eu falei, que umas 5, 6 pessoas vinham me dizer para não confiar nele e tudo mais, e eu acho que isso exatamente é porque ele demonstra para a pessoa, ele deixa muito aberto que ele não é para ser confiável. E eu acho que isso de repente não é uma não é uma qualidade para mim, então é um defeito. Porque se você está num jogo onde você precisa de número e você precisa que as pessoas queiram estar com você, que elas pelo menos, nem que seja por uma votação, queiram te defender, alguma coisa assim, você precisa minimamente fazer com que as pessoas não achem que você depois vai esfaqueá-las pelas costas. Então eu diria que seria isso, meio que uma falta assim de manejo, não sei. Por falta de palavra fica essa descrição mesmo. Beleza, agora a última pergunta. Por que que o outro não merece vencer esse reality? Quem começa? Ai, vai, manda ver. Destrói. Eu acho que o Gabriel não merece vencer, porque, tipo assim, considerando que essa é uma temporada de All-Stars, eu acho que o Gabriel não teve certa memorabilidade nesse jogo, sabe? Ele não foi uma pessoa muito memorável, de certa forma. Ele não foi uma pessoa que, sabe, que fez grandes jogadas, que correu riscos. O Gabriel jogou de uma forma muito segura do começo ao fim, sabe? Ele não foi uma pessoa que se perdeu no meio do caminho, que acabou se perdendo no meio do caminho.
Eu acho que faltou isso um pouco dele, de correr riscos. Gabriel não foi a pessoa que correu riscos. Eu sinto que ele não merece ganhar esse All-Stars por causa disso. Porque ele não correu riscos ou se perder no meio do caminho. E ele também não teve tanta agência quanto o jogo quanto eu acho que eu tive. Porque em toda votação, eu só caí um bloco. Então toda votação, eu votava, basicamente. Porque eu também fui HOH 2 vezes só, então eu sempre estava votando. Eu sempre estava votando pela pessoa que seria eliminada. Então eu gostava de ter agência sobre quem ia sair desse jogo. Tanto que toda votação que eu fui a pessoa votante, eu votei sempre uma pessoa que eu queria que saísse. Enquanto normalmente o Gabriel estava mais no bloco, sabe? Ele estava sem agência do jogo. Porque ele precisava que outras pessoas mantivessem ele no jogo. E não ele. E não ele por si só, sabe? Ele precisava da ajuda de outras pessoas para ficar no jogo. Enquanto eu só passei por essa situação uma vez, que foi a única vez que eu fui no bloco. Então eu acho que eu tive mais agência sobre o jogo do que Gabriel. E sobre o que ia acontecer nas votações e os planejamentos. Bom, eu diria exatamente meio relacionado com o que ele disse, mas para mim a visão é o contrário, né? Para mim, de repente, é contar demais com a sorte, porque ele não estava... Controlar, você não controla ninguém. Eu acho que você ficar se jogando tanto para risco é você se colocar com uma chance muito maior de sair do que de repente você ter uma coisa planejada ou de repente ter um suporte, alguma coisa que você sabe que você vai estar seguro. Porque, pelo menos na minha opinião, eu acho que é mais seguro você saber que você está safe, que você corre risco de cair num bloco, mas de ter a certeza que você não sai, que você fique tranquilo, do que você ficar se jogando, esperneando, falando e não saber se vai acontecer ou não. Então, para mim, isso é, sim, uma coisa que interfere muito e que depende muito da sorte. E acabou que ele teve essa sorte, e por isso, mas eu não acho que é um grande mousse, assim. Foi isso. Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Não, o pessoal Quer já xingar a está gente? cansado já das minhas perguntas. Ah, Vamos pro próximo. Obrigado, gente. Beleza, muito obrigado, Rico. Agora a gente vai prosseguir com o Alexandre. Alexandre, quando você estiver pronto, você já está Oi, podendo falar. gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Primeiramente, parabéns por terem chegado até aqui. Então, galera, duas pessoas que eu gosto bastante, eu acho que vocês tiveram jogos diferentes. Gabriel, parabéns pelo seu social. Acho que, pelo menos comigo, tu ganha muitos pontos por conta disso. Acho que o Dani pegou um pouco. Ganhou menos pontos no social comigo, mas em compensação, seu estratégico, o Daniel, foi perfeito. Parabéns. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre os erros de vocês. A minha primeira pergunta justamente seria isso. Tanto o que vocês acham que poderiam ter feito melhor no jogo de vocês, tipo, alguma atitude que vocês deveriam ter tomado a longo prazo, como também alguma situação específica que você acha que talvez tenha errado, ou se você tivesse feito de uma maneira diferente, talvez acabasse sendo mais benéfica para você. Essa é uma pergunta para os dois, tá bom? Gostaria de saber um pouco onde vocês acham que erraram no jogo. Porque uma coisa que eu concordo, que o Gabriel e o Daniel até acabaram citando, é que os dois, principalmente nessa reta final do jogo, onde a maioria das pessoas, vou ser bem honesto, bateria qualquer um de vocês dois no júri. Enfim, vocês conseguiram chegar os dois juntos. Acho que realmente essa era a melhor configuração para os dois. Tava bem claro isso, tanto para vocês, imagino, quanto para a gente, que era do júri, tá bom? Então eu gostaria de saber, acho que o que vocês poderiam ter modificado um pouco mais, para que vocês também não corressem tanto esse risco desnecessário de realmente, se vocês não caíssem um com o outro, vocês não ganharem, não teriam chance de ganhar. Isso é um fato. E eu gostaria de saber o que vocês poderiam ter feito diferente para mudar essa perspectiva, pelo menos para a gente do júri, que vocês só tiveram sorte de cair um contra o outro. Quem começa? Nossa, não sei. Você já tem alguma coisa em mente, assim? Acho que já tenho. Tipo assim, pode parecer sorte a gente ver esse F2 junto, mas pelo menos na minha cabeça foi algo muito planejado. Porque no top 6 em diante, eu sabia quem eram as maiores ameaças, eu sabia que a gente tinha que tirar um por um, se eu quisesse ter uma chance de ganhar. Tanto que, como eu falei, eu criei o esquadrão dos Golds, eu, Gabriel e o Rodrigo, sabendo que eu teria que cortar o Rodrigo no top 3.
mas eu também justamente consegui manejar todo esse reta final do jogo para eu chegar nessa configuração. Seja ganhar nas provas, ou seja por meio de conversas com as pessoas, ou tentando colocar ideias na cabeça das pessoas de quem eram maiores ameaças. Mas de fato as pessoas eram ameaças maiores que eu, mas eu conseguia colocar essas ideias na cabeça dos outros. Mas, obviamente, meu maior defeito foi na rodada do top 6, né? Porque foi a única rodada que eu caí no bloco. Então, foi a única rodada que eu estava em risco de ser eliminado efetivo, né? Tinha algumas rodadas que, obviamente, eu sei que, né, eu não era, tipo, a prioridade principal do 808, mas eu estava seguro, eu não caí no bloco. Mas a rodada do F6 foi uma rodada que eu acho que eu contei com certa sorte e eu errei bastante, né? Porque eu acho que no momento que eu tirei a Mine do jogo, eu fui bem vocal que eu queria tirar a Mine. Eu acho que o Rico percebeu que a gente não conseguiria se alinhar por mais tempo naquele momento, sabe? Que nosso jogo teria que seguir de lado um e de lado o outro. O que tá tudo bem, que é só um jogo. Mas, obviamente, ele me colocou no bloco com a intenção de me eliminar, sabe? E eu sei que eu sempre teria o voto do Emanuel pra ficar, né? Porque o Emanuel sempre ia se opor ao Luca. Mas eu precisava muito do Gabriel e do Rodrigo. E foi um momento que foi um momento que eu errei. Porque foi um momento que eu, de fato, precisei dos outros pra eu conseguir ficar no jogo. Eu não consegui, sabe, manejar comigo mesmo, sabe, eu ter certa agência do que ia acontecer, eu precisei dos outros. E eu acho que meu maior erro no jogo foi isso, foi o top 6. Gente, cadê o Gabriel? Gabriel, cadê você, cara? Provavelmente ele teve algum problema de internet, ele já deve estar voltando aqui. Tá bom. Eu ia te fazer uma pergunta, mas acabou que eu acabei esquecendo qual era a pergunta, eu devia estar anotado. Pera aí, deixa eu lembrar aqui, acho que eu anotei em algum lugar. Oi, desculpa, meu celular desligou. Qual que era a pergunta mesmo? Desculpa. O seu maior erro. Meu maior erro, eu acho que realmente foi o que eu estava falando até agora. De repente, eu podia ter aparecido mais, mas eu não... O que realmente eu não apareci era porque eu me conheço também e eu sabia que ia ficar muito falso, ia ficar muito ridículo, porque eu não sou uma pessoa que fica aparecendo, que fica gritando, que fica em grupo e tudo mais. Eu sei que se eu fosse tentar, primeiro que eu não ia manter, e segundo que ia ficar muito... não sei, eu acho que não fica natural. Eu já não sou uma pessoa que é super aparecida, assim, então ficar em grupo, assim, é realmente uma dificuldade minha, mas eu acho que uma coisa que eu poderia ter feito melhor seria, de repente, ter forçado um pouco mais para aparecer, para ter sido visto, em vez de ficar, de repente, só por trás, tentando fazer tudo, assim, meio que nas escondidas. Aí eu acho que esse seria uma coisa, um maior erro meu, assim, que eu poderia, de repente, fazer diferente. Mais alguma coisa? Eu esqueci a pergunta que eu ia fazer, perdão. Mas era relacionado às alianças de vocês, principalmente focado no Daniel. Até que ponto você acha que foi benéfico manter essas pessoas que eram tão ameaças para você no jogo por tanto tempo, principalmente focado no Emanuel, né? Vocês eram duo. Tu realmente ia trazer ele para a final, por exemplo, caso você quisesse? Como é que seria? Eu fiquei imaginando, porque realmente tinha aquele lance de vocês serem muito amigos, eu estava muito ciente disso, mas eu estava muito curioso da sua atitude em relação a essas alianças que você tinha por trás, pelo menos, principalmente com ele. Gente, não, eu acho que do top 6 em diante eu já falei pro Gabriel. Gabriel, vou te levar pra essa final. E sobre o Manuel, era algo muito delicado, porque eu adoro o Manu, mas tipo, o Manu é uma pessoa que consegue assim, passar despercebida por esse jogo como ninguém. Não tem quem passa despercebido como ele. E chegou naquela reta final do jogo, eu sabia que eu precisava tirar ele. Mas eu fiz um planejamento de como eu tirar ele sem ter tanto sangue nas minhas mãos. Porque eu não importava assim, tirar as pessoas, em ter esse sangue nas minhas mãos. Mas como o Manu era um pouco diferente, sabe, por conta da nossa relação. Tanto que na prova do top 4, eu ganhei o 8-8 no top 4, como eu queria, porque aí os três teriam que batalhar para quem eles teriam que sobreviver.
E na prova do POV do top 4, eu tava errando algumas coisas de propósito para deixar o Gabriel ganhar. Porque eu sabia que se o Gabriel ganhasse, ele tirava ou o Rodrigo ou o Emanuel. De qualquer forma, a pessoa que ficasse, eu conseguiria tirar na próxima rodada. Mas não levaria o Emanuel pra final. Eu sempre planejei que ele tinha que sair em algum momento. E nunca levaria ele pra final de jeito nenhum. Mas justamente aconteceu o melhor cenário pra mim, que foi eu ganhar aquele 8-8, ficar seguro, tirar o meu da reta e deixar que os três ali se comessem. Quando o Gabriel ganhou o POV, ele tirava o Rodrigo e o Emanuel, e como eu ganho o próximo 8-8, eu tirava o outro logo em sequência. Então, tipo, a final sempre seria essa na minha cabeça, independente do que acontecesse. Só se as provas mudassem alguma coisa, né? Mas todo o cenário de prova se alinhou bastante. Tanto que se eu ganhasse o POV do top 4, eu usaria no Gabriel, pra garantir que ia sair ou o Rod ou o Emanuel. E quem ficasse, tirar na próxima rodada. Entendi. E agora, a minha pergunta, mesmo relacionada com o Gabriel, só para entender como é que estava a tua posição em um determinado momento do jogo, que foi quando tu ganhou o 8-8, acho que foi ciclo 6, tu acabou indicando o Rui e o Rico se salvou, e depois tu indicou o Luca, que foi justamente a eliminação do Rui, né? Eu queria entender qual foi teu pensamento para essas indicações, qual era a tua estratégia, quem eram teus aliados naquele momento, qual era a tua visão para aquela configuração, quem você queria que saísse. Votando no Rui, né? Queria que o Rui saísse. Mas, enfim, qual era o teu pensamento, e principalmente porque você não indicou outras pessoas e focou mais nessas em específico? Olha, eu coloquei o Rico e o Rui. O Rui não é segredo, mas também é porque a gente já sabia que a gente era tiro trocado, que ele, se tivesse oportunidade, votaria em mim, e ele sabia que se tivesse oportunidade, eu votaria nele. Então, assim, não tem por que a gente querer manter no jogo alguém que você sabe que vai querer tirar você. Então, o dele foi exatamente por isso, foi só por estratégia. O Rico foi porque acabou casando, que naquele momento ele era a pessoa que eu tinha menos conexão, assim, pessoal, e que ele era alguém que estava muito forte também, assim, de social com as outras pessoas. Eu achei que teria uma força para tirar o Rui, que era quem eu queria que saísse mesmo, exatamente porque eu sabia que ele votava em mim. E eu não tinha tido nenhum problema, assim, com o Rico até aquele momento, nem nada. Então, eu acho que seria meio que, mesmo se ele ficasse puto comigo e desse certo de sair o Rui nessa configuração, ia meio que continuar na mesma coisa, sabe? Eu ia tirar alguém que era certo em mim e de repente ficava ele que poderia pegar raiva de mim ou alguma coisa assim, mas que pelo menos alguém que já era certo há muito tempo eu ia tirar. E aí aconteceu que eu não vou saber, não vou lembrar quem que ganhou e saiu Não, o Rico ganhou, o Bov, e saiu. E eu coloquei o Luca porque eu sabia que o Luca e o Rui eram muito amigos, eles eram fechados por trás. E que se o Luca não tivesse naquele dock, ele ia fazer de tudo, ele ia mover o céu e a terra, e ele era muito bem relacionado também com todo mundo, e ele ia fazer o possível para defender, para deixar o Rui ali. E aí eu coloquei ele porque eu sabia que era alguém que não ia defender o Rui para ele ficar, e que também o voto não ia poder votar, então já era uma pessoa a menos para defender alguém que eu queria que saísse. E é isso. Foi exatamente focado mesmo só para tirar ele, porque como o Luca também, como eu disse, estava muito bem relacionado com todo mundo, ele não ia ser votado para sair, ninguém ia querer tirar ele naquele momento. Então, foi mesmo estratégico para ter menos voto contra quem eu quisesse que saísse naquele momento, que era o Rui, no caso. Então eu finalizo por aqui, gente. Vocês são incríveis. Eu adoro os dois. Dani já conheço há um tempo. Vamos jogar. Acho que nesse jogo eu conheci um outro lado seu, que eu inclusive adorei, tá? Espero jogar com você mais vezes assim. Gabriel, você é um doce. Também conheci de outros jogos, mas a gente nunca tinha jogado aliado, assim como a gente jogou dessa vez. Os dois são incríveis e vou votar, né? Tchau, boa sorte. Muito obrigado, Alexandre. Bom, acho que os demais membros do júri que estão aqui, eles não vão querer falar, eu vou só pedir para eles confirmarem. Eles já se mostraram satisfeitos com tudo que foi apresentado pelos nossos finalistas até agora. Então, a gente vai seguir para as nossas considerações finais. Lembrando que nas considerações finais vocês terão somente 3 minutos. Então, a gente vai começar pelo Daniel. Daniel, quando você estiver pronto, pode começar.
Então, gente, eu acho que eu me provei nesse jogo em diversos sentidos. Eu sou uma pessoa ansiosa, gente. Eu não vou mentir, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu sou uma pessoa extremamente hiperativa. E eu não sou uma pessoa que consegue ficar só vendo as coisas acontecerem. Eu tenho que ir lá no banco da frente e ocupar a posição do motorista. E pode ser, às vezes, que eu vou bater, assim, e liderar um trem desgovernado que vai bater em algum lugar, mas pode ser que, às vezes, as coisas vão dar certo. E, apesar de tudo, eu sou uma pessoa muito planejada, tanto que eu falei. Eu sabia que eu só ganhava, ou poderia ganhar do Gabriel nessa final, sabe? Era o meu único cenário que eu teria uma chance. Então, eu planejei tudo para chegar nesse momento. Fisicamente, eu ganhei 5 provas, mais que qualquer pessoa nessa temporada. Mas eu não precisei apenas de provas para sobreviver. Porque eu fui indicado para apenas um bloco. Não podia ser o melhor jogador social aqui da casa, mas eu nunca seria a pessoa que cairia no bloco. Eu só caí em um bloco. Eu passei diversas rodadas seguras, sem precisar de imunidade, sem precisar de prova. E além disso, eu votei certo em todas as votações. Todas as votações eu votei certo. Todas as votações eu votei pela pessoa que iria embora do jogo. E não houve uma votação que eu errei o voto, como eu falei. Além disso, eu não contei com o apoio de fora, de ninguém lá de fora, para chegar até aqui. Tava eu por eu. Eu tive que batalhar sozinho para chegar nesse momento. Seja fazendo relações com as pessoas da casa, seja fazendo planos, estratégias, seja ganhando provas. Eu não fui o melhor jogador, mas eu tirei todos os melhores jogadores para chegar em um cenário que eu pudesse vencer. Eu fui uma voz ativa na eliminação de todo mundo desse jogo. Eu acho que eu mereço vencer esse prêmio de All-Stars porque eu fui o All-Stars que eliminou as grandes outras estrelas. E é isso. Muito obrigado, Daniel. Essas foram as considerações finais do Daniel. E agora a gente vai prosseguir para as considerações finais do Gabriel. Então, Gabriel, quando você estiver pronto, fique à vontade. Bom, eu acho que eu mereço ganhar esse All-Stars, porque, diferente do que algumas pessoas podem pensar, você ficar jogando, mesmo que no social, um pouco por trás, não é você ser alguém que se deixa levar, porque eu estava em todo momento, toda votação, eu estava no PV conversando com todo mundo, e também, muitas vezes, eu posso não ter pegado e ganhado e feito a jogada para a pessoa sair, sei lá o quê. Mas eu estava sempre no fundo, eu era quem falava, assim, dando as dicas, falando, e o povo geralmente seguiu. Eu acho que isso é uma forma de estratégia, sim, não é um jeito de você ficar alheio, é só uma estratégia diferente de você jogar, que você não fica no banco da frente. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com o social, que foi algo que eu acho, pelo menos na minha concepção, que eu desenvolvi bem, mesmo sendo uma grande dificuldade minha. Eu me esforcei para chamar todo mundo, para conversar com todo mundo, para ter uma boa relação com todo mundo, porque eu sabia que eu preciso disso, que a gente precisa de número, querendo ou não. E foi algo que eu me esforcei para fazer desde o início. E, inclusive, também essa decisão de chegar na final, eu e Dani, foi algo meio que a gente entrou em consenso também, que a gente conversou também, antes até de chegar, e falou assim, viu, a gente só tem chance um contra o outro. Então, mesmo que tenha sido a final, assim, que meio que esse final, ele que ganhou mais provas, porque eu não sei de onde que esse menino digita tão rápido, foi uma coisa que a gente já sabia em consenso, que a gente falou, só vou se for com você, porque a gente tinha plena noção de que, querendo ou não, nenhum de nós dois também tinha apoio lá de fora, porque eu também, todo mundo pode ter certeza que eu não tinha apoio de fora, não tinha apoio de plateia, não tinha apoio de nada também, e eu realmente entrei assim, só com a cara e a coragem. Eu entrei sem ninguém, sem conhecer ninguém, sem ter participado de coisas recentemente aqui dentro do programa, tanto que nem Telegram eu tive que criar um Telegram, baixar para entrar, para poder participar. Então eu acho que para alguém que está meio que na primeira vez, assim, foi algo muito importante ter chegado na final e ter conseguido chegar ainda do meu jeito. Eu não precisei depender de trair ninguém, de ficar sendo falso com ninguém, de ficar dando facada nas costas de ninguém. Do meu jeito, com a minha estratégia, sempre sendo fiel ao que eu achava que era o certo e que acabou também dando certo no final. Então, acho que tem sim seu mérito. Chegamos aqui e assim eu acho também que eu mereço. Muito obrigado, Gabriel. E sendo assim, a gente chegou à final da nossa final, chegamos ao fim da nossa final. Os finalistas, eles tiveram o momento de fazer as suas considerações finais. E agora eu vou abrir a votação. Membros do júri, vocês possuem 20 minutos, ou seja, até as 9h20, para enviar nos confessionários um voto para vencer. Tá? Lembrando que o voto precisa conter o nome do finalista que vocês acham que deve vencer a temporada e uma justificativa.
Caso você não vote dentro do tempo, o voto que você deixou mais cedo, a sua intenção de voto será computada. Mas ainda assim vou pedir para todo mundo ir lá, deixar uma justificativa. Vamos fazer bonito porque é a nossa final. No mais é isso, gostaria de agradecer a participação de vocês e logo logo definiremos e saberemos no canal quem venceu essa temporada, quem vai levar R$100 para casa e também quem vai ganhar R$50 no prêmio de favorito da plateia. Essa a gente sabe que eles não ganham, né, Gabs? Ah, eu acho que ganha. Os dois mais queridos do público, com certeza.